Shalom, shalom a todos. Eu de novo aqui na praça pra gente fazer a live da leitura. Sol quente hoje. Nós vamos dar continuidade à leitura de do Evangelho de Marcos. Ok? Nós estávamos no Evangelho de Marcos, parte 2. Espera aí. Marcos 2, acho que fizemos a primeira parte, né? Vamos fazer a segunda parte hoje, viu? Acho que é isso. Então aqui em Marcos 2, a segunda parte, eu creio que é isso mesmo. Deixa eu só confirmar aqui no... Ver se vai abrir aqui, também não sei se vai abrir os vídeos do YouTube. Bom, então começando aqui a partir do versículo 13 de Marcos 2, Evangelho de Marcos, já expliquei no primeiro capítulo sobre o Evangelho de Marcos, né? Que é um evangelho pequeno. Marcos é aquele que chama João Marcos. Ele cresci que Pedro que ditou o evangelho para ele escrever, ok? Os estudiosos que estudam, gente, tem muitos escritos da história da igreja que não pode ser jogado fora, ok? A própria Bíblia fala que não ia dar, que não dava conta de colocar tudo na Bíblia. Então a gente tem que parar de ser incrédulo e às vezes até ignorante. E vamos estudar um pouco a história da igreja. Vamos respeitar os antepassados que deram a vida para que o evangelho seguisse em frente. E ficou muitos escritos, porque aquelas pessoas, elas iam se convertendo, elas recebiam o Espírito Santo, elas recebiam revelação, e elas escreviam para as outras igrejas, elas iam escrevendo para as outras igrejas. Então, tem muito sim, ok? Tem muita coisa que era uma experiência dos primeiros cristãos sinceros, que deu a vida para o Senhor Jesus. Tem muitos e que não deu para colocar na Bíblia, ok? Então vamos lá. Mas eu tô falando isso por quê? Eu tô falando isso por cá, tô falando sobre João Marcos, ok? Mas tem sobre o Marcos, João Marcos na Bíblia? Tem, na Bíblia tem, mas eu tô dizendo assim, dos estudos teólogos que fala que ele é amigo de... fazia parte do ministério do grupo do apóstolo Pedro, é isso, ok? Então vamos lá, o 14, versículo 14, Marcos 2. Quando ia passando, viu Levi. Não, eu falei que ia ler o 13, né? De novo Jesus foi para junto do mar e toda a multidão vinha ao encontro dele e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi
filho de Alfeu, sentado na coleteria e lhe disse: siga-me, siga-me. E ele se levantou e seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, que aqui já está na casa de Levi, que é o Mateus, que é aquele lá que era o cobrador de imposto, que muita gente não gostava dele, sabe? Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos. Publicanos porque trabalhavam no serviço público. Naquela época, essas pessoas elas eram discriminadas, ok? Naquela época, essas pessoas eram discriminadas. As pessoas, os publicanos, eles eram discriminados só porque eles trabalhavam, só porque eles eram funcionário público e muitos deles tinham que cobrar impostos. Lembra lá da história de... Lembra da história de... Como se diz? Que eu mudei de banquinho aqui na praça. Lembra lá da história de Zaqueu? Quando se converteu, ele falou que ia devolver o que... Se ele tivesse roubado, ele ia devolver. Ok? Então, continuando aqui, estava na casa de Levi, ok? Aqui fala, né? Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coleteria, ele disse: siga-me. Ele se levantou e seguiu. Ok? Ele se levantou e seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntos com ele e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Ok? Então, como eu estou explicando, né? Publicanos, porque trabalhavam em serviço público. Ok? Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo visto isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim a pecadores. Ok? Ali havia uma crítica. Ali havia uma crítica porque eles eram um povo assim, que eles eram muito... Eles discriminavam muito. Eles discriminavam muito as pessoas. As pessoas eram muito discriminadas. Ok? Então, as pessoas eram discriminadas por causa das religiões delas. Elas eram discriminadas pelo povo que ela pertencia. Ela era discriminada pela profissão que ela tinha. Então, os publicanos, eles eram muito discriminados. E eles eram rejeitados pelos religiosos. Ok? Então, ali, quando o Senhor Jesus foi na casa de Levi, de Mateus, naquele jantar que ele chamou e depois ele convidou, ele foi na casa. Então, lá, ele tinha os amigos do Levi, do Mateus. Ali tinha os amigos e eles precisavam, como se diz, ouvir a palavra de Deus.
a palavra do Senhor veio para todo mundo, não veio só para aqueles que se achavam santos, né? A palavra do Senhor veio para todos. Aleluia. Mas eles criticavam. Eles criticavam o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus pregava para essas outras pessoas que para eles eram consideradas pessoas inferiores, ou tipo as pecadoras, ok? E então aqui fala né, que tinha muitos publicanos e pecadores, porque esses eram muitos e também o seguiam. Então, hoje em dia a gente é convicto que todo mundo peca e todo mundo sabe das misericórdias de Deus. Mas naquela época não, tinha pessoa que achava que ela não pecava e que ela era melhor que os outros. A gente vai ver isso várias vezes, o Senhor Jesus pegando ali no pé das pessoas. Porque o ministério do Senhor Jesus não é só aquilo que você faz, é aquilo que você pensa também é levado em consideração, ok? E quando vai levar em consideração daquilo que as pessoas pensam, não sobra nada. Quer dizer, não tem ninguém perfeito, isso que eu quero dizer, ok? Então, aqui o versículo 17. Tendo ouvido isso, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu vim chamar os justos e pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Então, eu acredito que isso aqui era no Yom Kippur. Eu nunca vi ninguém pregar sobre isso, mas eu acredito que era no Yom Kippur. Por quê? Como é que eles sabiam que os discípulos do Senhor Jesus não estavam jejuando? Né? Jejum não era uma coisa que todo dia fazia, né? E aí eles pegaram e criticaram, né? Eles criticaram sobre isso. Por que que os discípulos do Senhor Jesus não estavam jejuando? Eu acredito que sim, que era no Yom Kippur. Ok? Quem quiser jejuar no Yom Kippur, amém, glória a Deus. Mas pode jejuar o ano inteiro, desde que faça um jejum da forma que agrada a Deus. Ok? E ali, então tá escrito, né? Ora, ai, gente, um mosquito rodando aqui, misericórdia, tá amarrado, sem Jesus é poder. Senhor, vem comigo, Senhor, repreende todo o mal, em nome de Jesus. Ai, queima, Jesus. Até mosquito aparece para atrapalhar. Tá amarrado. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus. Ah, isso aqui eu já li, né? Tá vendo? Então, eles estavam jejuando. E eles iam perguntar para Jesus por que os discípulos do Senhor Jesus não estavam jejuando. Até os discípulos de João Batista jejuavam, gente. Até os discípulos de João Batista jejuavam. Ok? Mas os discípulos do Senhor Jesus não estavam jejuando. Vamos ver a resposta. Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não pode jejuar. Ok, gente? Então, o Senhor Jesus ali com eles era como se fosse uma festa.
E você não vai na festa para jejuar. Se você estiver jejuando, você fica em casa. Você fala, olha, eu não vou poder ir na festa. Porque festa, ainda mais naquela época, que as festas duravam 7 dias, era com comida, com bebida, com muita alegria. Ok? E o Senhor Jesus falou. Aquele período era tempo de festa, o noivo estava presente, era para se alegrar com o noivo. E aí, continua, versículo 20. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Que foi, aconteceu quando o Senhor Jesus ressuscitou e foi para o Pai. Eles ficaram 10 dias em oração e jejum naquela casa em Jerusalém. E aí chegou o dia da festa de Pentecostes e o derramamento do Espírito Santo, ok? Versículo 21. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira o pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. Então, por que eu vejo muito messiânico reclamando, porque eles gostam muito de falar mal dos cristãos, sabe? Eu gosto, gente, é terrível. Ah, que messiânico é o Messias de Nazaré. Tá, o Cristo também é o Messias de Nazaré. E é daqui, dos evangelhos, que tem a doutrina dos cristãos. Tem gente que saiu fora, mas eu estou falando do que está escrito aqui. Aqueles que saíram fora da doutrina do evangelho, eu não conto com esses. E aqui fala do remendo velho, que não se colocava remendo velho em roupa nova e vice-versa. Ok? E aqui ele estava falando sobre o jejum. É sobre o jejum. E vamos continuar. Ninguém costura um remendo de pano novo e roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. Ah, então quer dizer que cristão não jejuma? Jejuma sim. Jejuma. Todos os cristãos sempre jejuaram. Né? Aquela ocasião ali, eles não estavam jejuando, porque o Senhor Jesus mesmo explicou, o noivo está aqui. É dia de festa. Ok? Mas toda a história da igreja você vai ver pessoas que jejuam e oram. Mas não tem que ter assim um dia específico. Ah, não vai, só naquele dia que pode jejuar. Não. Não é assim. Ok? Você pode consagrar o seu dia ao Senhor Jesus, entre você e Ele. E o jejum não é só coisa de judeu e cristão jejum. As outras religiões também eles jejuam, se bobear até mais. As outras religiões também jejuam. Então não é só por causa do jejum que a pessoa vai ser salvo. Aliás, não é que assim, eu vou jejuar para ser salvo. Não. O que salva é a fé em Jesus de Nazaré. As outras religiões também, o povo jejum. Se bobear até mais que os judeus e cristãos. As outras religiões também, eles são privados de alguns alimentos. Ok? Porque isso abate a carne humana para que o espírito atua para que dá mais vazão para o espírito atuar. No nosso caso, o Espírito Santo de Deus. No caso das outras religiões, o espírito das trevas. O espírito das trevas também exige jejum. Ok? Então não é só vão todo mundo jejuar para ser salvo. Não, gente. O jejum é onde você vai estar mais sensível ao mundo espiritual. Ok? Então, continuando aqui. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e perderá
Esses mosquitos, eles ficam aqui pulando em mim. Ai, papai do céu. Os mosquitos, eles ficam aqui pulando em mim. E eu fico aqui. Eu não sei se eu ponho os mosquitos para correr. Eu não sei se eu ponho os mosquitos para correr ou se eu fico olhando quem tá vindo andando na praça. Aí é melhor sair caminhando. Ok? Fazer sair caminhando para a gente conversando, porque José fica na praia, fica preocupado olhando para todos os lados para ver se está vindo gente. Porque agora a maioria das pessoas já foi para a hora da janta, que já é depois das 7 da noite. Quer dizer, que não é noite ainda, né? Que aqui o verão agora só vai escurecer lá para as... Verão aqui só vai escurecer lá para as 9 da noite. Mas eu continuando falando, viu, gente? Ninguém põe vinho novo em odres velho. Isso aqui eu já li. Aconteceu que no sábado... Pois é, aí ali parou, né? Ali parou, fala do vinho novo, ok? Vamos ver se aqui tem menos mosquito. Então ali parou, né? Falou do remendo de pano velho em tecido novo, que não se põe. Então você já dá para entender que o Senhor Jesus estava trazendo uma palavra atual que Deus estava mandando para a humanidade. E as pessoas não estavam entendendo. Por isso que ele falou aqui. Ok? E aqui fala: aconteceu que num sábado Jesus atravessava as searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então já saiu daquela situação lá que eles estavam criticando por causa do jejum. E agora entra aqui no comer. Aconteceu que no sábado Jesus atravessava as searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus disseram a Jesus: olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito ao sábado? Ok? As espigas aqui, gente, na realidade, eram os grãozinhos de trigo, ok? Aqueles grãozinhos de trigo, que tá chamando de espigas. Não era assim, espiga de milho, por exemplo, né? A gente conhece mais espiga como de milho. Não era aqueles grãozinhos de trigo, eles são chamados de espigas. E eles estavam ali pegando os grãozinhos de trigo, eles estavam com fome. E era dia de sábado. E eles estavam passando uma plantação de trigo, e eles pegaram ali alguns grãos de trigo para comer. E aí, como os fariseus viviam atrás do Senhor Jesus só para tentar pegar alguma falha nele, era perseguição quase que diária. Acho que só à noite que eles deixavam em paz. Ok? E lhes respondeu: vocês nunca leram o que Davi fez? O Senhor Jesus respondeu a eles, né? Quando eles vieram criticando, né? Porque Davi para eles ainda é o maior rei de Israel, aquela coisa, muita consideração por Davi, muita reverência a Davi, tudo aquilo. E o Senhor Jesus falou: mas vocês não lembram quando Davi, vocês já não leu isso nas escrituras, quando Davi se viu em necessidade, teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da preposição, os quais só ao sacerdote era lícito comer, e ainda deu esses pães aos seus companheiros? Ok? Pois é, ali estavam falando de colher espiga no sábado, que no sábado não podia fazer nada. Mas aí acabou virando um legalismo, acabou se tornando uma idolatria. Tem gente que idolatra o sábado,
E nós não podemos idolatrar as coisas. Nós não podemos colocar a criação acima do Criador. Ok? E aí, o Senhor Jesus fez eles lembrar. Fez eles lembrar e falou, olha, mas Davi com seus homens comeu até o pão dos sacerdotes que não podia comer, que era proibido por lei. E porque meus discípulos que estão com fome não podem comer esses grãos de trigos? Eu estou colocando minhas palavras, gente, mas está escrito assim, ó. Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da preposição, os quais só ao sacerdote era lícito comer. E ainda deu esses pães aos seus companheiros. Ok? Além de Davi comer, ainda deu para os companheiros deles, acho que nem do povo judeu podia ter gente ali que nem do povo judeu não era. Porque o pessoal ia seguindo Davi de todas as partes. Davi andava fugitivo de Saul. E aí ele encontrava aquelas pessoas também que estavam desertadas, não tinham o que fazer, ia para o grupo de Davi, seguia. Ok? Foi um período antes de Davi ser rei. Aí Jesus acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi criado para o repouso do próprio homem. O Senhor Jesus falou assim, eu e o Pai trabalham até agora. Porque se eles pararem, o mundo é destruído. O Senhor Jesus falou, nós trabalhamos, nós não podemos parar. Ok? Ele falou, eu, Pai, nós trabalhamos até agora. Então, aí ele falou, né, que o sábado foi criado por causa do homem, para dar descanso ao homem. Mas ali eles já estavam escravizando, o ser humano por causa do sábado. O sábado que foi criado para dar descanso, repouso, um dia de paz, um dia alegre, estava virando um peso. Aí então não estava mais descansando. Ficava sem fazer nada, mas estava com a mente preocupada, cuidando da vida dos outros. Pode olhar que os fariseus são assim. Eles dizem que eles estão jejuando, mas que cuidando da vida dos outros. Eles que falam que está guardando o sábado, fazendo a festa, mas ao mesmo tempo eles estão cuidando da vida dos outros. Então, peraí. Você não está repousando? Porque você está cuidando da vida dos outros em pleno sábado. Em pleno dia de jejum. É para se pensar, gente. Ok? E aqui termina assim. Assim o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Senhor é dono. O Senhor Jesus, ele manda no dia de sábado. Ele é dono do sábado. E ele manda no dia de sábado. E ele é o nosso sábado. O nosso descanso está em Cristo. Porque ele é o nosso sábado. Ok? Ele é o templo. Ele é o nosso sábado. O Senhor Jesus de Nazaré, Filho de Deus. Ele é a nossa Páscoa. Aleluia. E eu vos deixo por aqui até a próxima vez. Siga Jesus de Nazaré. Obedece a Ele. Não siga religiosos. Se você não conheceu o Evangelho, os religiosos vai te deixar a cabeça confusa. Ficam todos na Shalom até qualquer hora. Shalom, shalom.